Bom dia, meu nome é Nayara e agora eu vou para a resolução da segunda questão da quarta prova de cálculo 2. Estou com a professora Franciane. A questão ela pede que a gente mostre que a função de x, y não seja diferenciável nos pontos 0, 0. Aí no caso, x a 3 sobre x a 2 mais y a 2, se os pontos x e y for diferente de 0, e vai ser 0 se os pontos x e y for igual a 0. Vamos para algumas regrinhas. Para ser diferenciável, a função ela admite derivadas parciais. Se uma das derivadas parciais não existir no ponto, então f não será diferenciável nesse ponto. Se ambas as derivadas parciais existirem, mas o limite não for zero, então f não será diferenciável. Se f não for contínua no ponto, então f não será diferenciável no ponto, que no caso o ponto que a gente quer é o ponto 0, 0. A gente vai começar pela derivada, a derivada do ponto, tá ok? Derivando os pontos, encontramos que a derivada em função do ponto x, o limite do ponto vai ser igual a 1, e a derivada do ponto y, o limite do ponto vai ser igual a 0. Pela regra, aqui vemos que ela não é diferenciável. Agora a gente vai pelo o limite da função nos pontos HK, é uma regra, deixa eu só ajeitar esse L aqui, que é o limitão, vou chamar de limitão, sobre o módulo do módulo ponto HK No caso, o que vamos fazer? A gente vai estar desenvolvendo o limite desse ponto. Se esse limite for igual a 0, ele vai ser diferenciável. Se não for, aí ele não é diferenciável. O limite do limitão, em função do ponto da função e, né? A função e, para encontrar se ele é igual a 0, a gente desenvolve na equação dada para encontrar os pontos. Achamos que a função do ponto HK vai ser igual a H3 sobre H2 mais K2 menos H. Logo, substituindo na equação para encontrarmos um terceiro ponto e daí tirarmos o limite, desenvolvendo, ficou isso aqui, a gente vai achar o limite G de HK. Aplicando o limite, né? O limite de G, vamos chamar HK agora dos pontos T, que aqui T vai ser limite de T a 0 de G, vai ser igual ao limite de menos T a 0 sobre 2 vezes raiz de 2 módulos de T. Verificamos que esse limite ele não existe. Não existe. E aí resulta que o limite do exão também ele não vai existir. Limite. Ponto K. Ele também não vai existir. Como ele não existe, logo f não é diferenciável. No ponto 0, 0. Por fim, para ficar um pouco mais claro, a gente vai aplicar o limite direto na função, que é o limite de x, y tendendo a 0, 0, de f de x, y, que é igual ao limite
de x a 3 sobre x a 2 mais y a 2. Que vai ser igual o limite, boto x em evidência, x a 2, y a 2, 0, 0. Aqui vai ser 0. E aqui vai ser limitada. Todo número 0 multiplicado por qualquer número, mesmo limitado, vai ser igual a 0. No ponto 0, 0. Resulta que f é contínua em 0, 0. Admite derivadas parciais, mas não é diferenciável no ponto 0, 0. Aí a resposta. Ela não é diferenciável.